No vídeo de hoje eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre castigo. Olá, meu nome é Daniela, eu sou psicóloga e mãe de 2. Crianças pequenas, elas não têm ainda maturidade neurológica para refletir sobre seus atos. Vocês lembram o que vocês pensavam quando vocês ficavam de castigo? Gente, eu lembro exatamente como se fosse ontem o que eu pensava. Quando me colocavam de castigo, ou eu ficava pensando formas de sair de lá, ou eu pedia para ir no banheiro e sumia do castigo. Então, eu não tinha maturidade neurológica ainda, eu era imatura para refletir sobre o que eu tinha feito. Eu nem sabia o porquê eu estava lá, eu só queria fugir do castigo. Então, hoje em dia ainda, as crianças continuam não tendo maturidade neurológica para entender, para refletir sobre as suas ações, de saberem o porquê estão de castigo. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre as consequências do castigo e eu também vou falar melhor sobre o que pode substituir o castigo. Só que antes disso, gente, para tudo que vocês estão fazendo, se inscreva aqui para que vocês tenham acesso toda semana a esse conteúdo que eu venho trazendo, baseado em evidências, baseado também na minha vivência pessoal como mãe. Então, se inscreva aqui rapidinho, dê um like e continue recebendo todo o conteúdo que eu posto aqui semanalmente. Então, eu vou falar aqui um pouco sobre as consequências do castigo. Consequência número 1. Crianças que ficam de castigo podem não confiar em seus pais, porque elas vão ficar pensando o tempo todo que se elas forem contar alguma coisa para os seus pais, elas vão ficar de castigo. Então, elas não vão se sentir à vontade, seguras com seus pais, não vão sentir confiança, porque elas vão ter medo de contar as coisas para os seus pais e ser punidas por causa disso. Item número 2. Crianças que ficam de castigo escondem as coisas dos pais por medo do castigo. Número 3. Crianças que ficam de castigo podem mentir com muito mais frequência com medo da punição. E número 4. Crianças que ficam de castigo podem colocar a culpa em outras pessoas e não assumir responsabilidade pelos seus atos por medo da punição. O que podemos fazer, né? Porque a gente cresceu com esse ciclo de que temos que colocar de castigo, temos que punir. Então, o que podemos fazer para substituir o castigo? Hoje em dia nós temos recursos para pensarmos juntos, para refletirmos sobre o que é melhor para a criança, o que é benéfico, o que vai trazer conhecimento, o que vai trazer reflexão de acordo com a idade dela. Não adianta a gente querer fazer uma ação, querer que a criança tenha uma maturidade que biologicamente é impossível, porque ela não tem estrutura cognitiva, estrutura cerebral, estrutura biológica para isso. É a mesma coisa que a gente querer que uma criança de 6 meses ande. Ela não tem estrutura coordenação motora nenhuma para andar, então o emocional, a maturidade neurológica é a mesma coisa. A gente não pode cobrar uma criança uma atitude, uma reflexão, um pensamento que muitas das vezes nem os adultos têm. Então, crianças silenciadas desde muito jovem podem se tornar adultos com dificuldade de falar não, de estabelecer limites, de ter relacionamentos saudáveis, de se posicionar. E hoje em dia vemos muitos adultos com dificuldade de estabelecer limites, de falar não, porque cresceram sendo silenciadas, né? Com frases de que você não tem que querer, você faz o que eu mando em você. E precisamos quebrar esse ciclo. Então, acima de tudo, devemos acolher os nossos filhos, devemos proteger. Porque as crianças, elas não têm maturidade neurológica porque elas estão em elas estão em fase de crescimento, então elas estão em constantes transformações. E uma ótima fonte de aprendizado para a criança é a experiência. Elas precisam aprender a consequência natural de seus atos. Elas precisam aprender que cada ato tem uma consequência. Então, você convidar o seu filho a pensar sobre a solução daquele problema que aconteceu ali é muito mais efetivo do que você castigar. Porque você convidando ele para colaborar, ele vai conseguir raciocinar muito melhor do que você colocando ele no cantinho e falando para ele ficar ali 2 horas, 3 horas. Então, ao invés de castigar, chame para colaborar. Vou dar um exemplo aqui bem prático. Seu filho derrubou um suco no chão. Aí você vai e briga com ele, bota ele de castigo porque ele derrubou o suco no chão. O que ele vai aprender com isso? A única coisa que ele vai aprender com isso é esconder de você quando ele sujar o chão. Ele vai limpar com a roupa, ele vai limpar com o que tiver ao alcance dele pra você não ver. E ali depois vai formar baratas, vai formar formiga, vai formar bicho. Porque ele não limpou direito. Ele quis esconder de você, ele não aprendeu nada com aquilo. Então o que você pode fazer ao invés de brigar porque ele derramou suco no chão? Filho, eu percebi que você derramou suco no chão. O que nós podemos fazer para tirar esse suco do chão? Olha a diferença. Ele vai pensar, podemos limpar. Aí vamos supor que ele responda, podemos limpar, mamãe.
Limpar com o quê? Com paninho. Aí ele vai lá, pega o paninho e aí ele vai saber que ele pode se sentir à vontade para contar com você para o que ele precisar. Ele não vai precisar esconder, ele não vai precisar mentir. Se ele tiver irmão, ele não vai precisar botar a culpa no irmão, porque geralmente crianças que têm irmãos colocam a culpa no outro. Eu sei disso porque eu tenho 2 irmãos e para eu não levar esporro da minha mãe, para eu não ficar de castigo, para eu não apanhar, eu simplesmente colocava a culpa nos meus irmãos. Então eu não aprendi, quando eu era criança, a ter responsabilidade pelos meus atos. Eu culpava os outros para poder não ser punida. E é isso que a gente vê hoje. Vemos crianças que comem coisas na geladeira e não assumem. Você chega pros irmãos, quem comeu a coisa na geladeira? Um não assume, um aponta pro outro, um bota a culpa no outro. Então nós precisamos criar esse vínculo de confiança com os nossos filhos. Nós precisamos chamá-los para colaborar. Quebrou? O que podemos fazer para poder melhorar essa situação? Ah, podemos catar o lixo. Ah, sujou? O que podemos fazer para tirar esse suco do chão? Ah, podemos limpar. Deixar a criança fazer do jeito dela. Ela pega o pano, ela limpa, que dessa forma ela aprende a desenvolver a criatividade, o pensamento lógico de resolução de problema, porque durante toda a nossa vida a gente tem que sempre resolver problema. E ela aprende também a ter responsabilidade e disciplina. Sujou, limpou. Quebrou, limpou. Isso desenvolve autonomia na criança também. E além de tudo, cria um vínculo de confiança, porque ela sabe agora que pode contar com você para tudo. Qualquer coisa que acontecer de ruim na vida dela, muito pior do que quebrar um objeto ou que sujar um chão, ela vai correr para contar com você e vocês podem pensar juntos como resolver aquilo. Sempre incentivando a pensar. O que podemos fazer para X? O que podemos fazer para Y? É muito importante a gente desenvolver essas habilidades nos nossos filhos ao invés de brigar, punir. Porque brigar e punir a gente só vai criar uma pessoa que vai sentir raiva da gente, não vai sentir confiança. Uma pessoa que não vai aprender a resolver seus problemas, porque a gente vai botar de castigo e vai resolver por ela. Uma pessoa que não vai ter responsabilidade, porque vai preferir culpar os outros do que assumir o que fez. Então, que tipo de ser humano você quer pro mundo? Vou deixar essa reflexão aqui no final. Para você pensar um pouco sobre o ser humano que você quer pro mundo. Se você quer criar seu filho para casa ou pro mundo. Porque fazendo tudo isso, a gente vai estar criando nossos filhos para casa. Porque essa pessoa, ela vai ser um profissional, ela vai ser um marido, ou vai ser uma esposa, ou vai ser, enfim, o que ela quiser que seja. Então, nossos filhos vão desempenhar vários papéis sociais. É muito importante a gente instruir nesse início para que ele cresça um adulto mais responsável possível. Me conte aí como é que tá sendo, o que você faz quando seu filho faz algo que te desagrade. Comente aqui para que a gente possa trocar ideia. Se você tem qualquer dúvida sobre esse assunto, comente aqui também. Não esqueça de se inscrever no meu canal, hein? Para tudo que você está fazendo agora que você assistiu esse vídeo até aqui. Se inscreva no meu canal. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.